Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz bem salve Maria Imaculada. Me chamo Jefferson de Maria, fundador da comunidade católica Tabernáculo do Amor. A pregação para essa noite. O tema da pregação é Maria, tesoureira de todas as graças divinas. E a palavra está lá em João capítulo 2, versículos de 1 a 5. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como vieste a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Veja, aqui nós vamos ver o primeiro milagre realizado pela intercessão da Virgem Maria. Pela intercessão da Virgem Maria. Todos nós sabemos que uma festa de casamento, principalmente naquela época, se deixasse faltar vinho, faltaria alegria naquele casamento. Era como se fosse uma maldição. Mas a Virgem Maria, olhando, para esse costume, que exercia naquela época, sentiu compaixão daqueles noivos. Sentiu compaixão daqueles noivos. E então, ela foi até seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e disse: filho, ele já não tem mais vinho. Aí Jesus olha para ela e fala: mulher, a minha hora não chegou. Isso compete a nós? Mas veja, a Virgem Maria não disse mais nenhuma palavra a Jesus. Ela simplesmente olhou para os servos, para aqueles que estavam ali próximo, e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E imediatamente Jesus, transformou toda aquela água. Ali se encheu-se as talhas de água, e essas águas foram transformadas em vinho por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, um dos primeiros milagres realizado pela intercessão da Virgem Maria. E o que eu quero dizer a vocês com isso? Eu não sei o que você está passando, não sei qual que é o problema que você tem enfrentado, mas nós precisamos recorrer à Virgem Maria. Nós precisamos recorrer à Mãe de Deus. Veja, no ápice da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, no ápice da sua paixão, ele fez um dos mais belos testamentos. Ele nos deixou a Virgem Maria como a nossa mãe. Foi isso que ele disse ao discípulo amado: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Neste momento, nosso Senhor Jesus Cristo consagra a humanidade inteira no coração imaculado da Virgem Maria. Então, se eu e você queremos de fato que uma graça chegue à nossa casa, que uma graça chegue em nossas vidas, nós precisamos primeiramente recorrer a ela, recorrer à Virgem Maria, porque todas as graças que são dispensadas por nosso Senhor passa pelas mãos da Virgem Maria. Ah, mas Jefferson, se eu pedir a intercessão de um santo, eu receber a graça, um milagre desse santo, pode ter certeza sim, você vai receber esse milagre, receber essa graça perante a intercessão desse santo. Mas pode ter certeza absoluta que primeiramente ele vai passar pelas mãos da Virgem Maria, porque ela que é a dispensadora de todas as graças. E os santos nada mais é que servos seus, servos da Virgem Maria. E os próprios santos entenderam isso. Os próprios santos entenderam isso. São Bernardo de Claraval vai dizer assim: Deus quis que recebêssemos tudo pela Virgem Maria. Olha só, São Bernardo de Claraval vai dizer assim: Deus quis que recebêssemos tudo pela intercessão da Virgem Maria. Santo Afonso Maria de Ligório, em seu livro Glória de Maria, vai falar assim: quem recorre à Virgem Maria com confiança, certamente será atendido. São Luís Maria de Grignon Montfort vai dizer assim:
A Virgem Maria é o tesouro do Senhor. Nela o Senhor depositou tudo o que é mais precioso, ou seja, todas as graças. Nós vemos que isso acontece quando o anjo visita a Virgem Maria. Lá em Lucas, nós vamos ver a anunciação da Virgem Maria. A anunciação do qual a Virgem Maria disse o seu sim, e todas as graças vieram ao útero da Virgem Maria. A graça, a totalidade da graça foi formada ali no útero da Virgem Maria. Jesus 100% homem, mas também 100% Deus, ou seja, toda a graça, a plenitude de toda a graça. Por isso, o anjo vai dizer que caritomene, ou seja, plena, cheia, totalmente cheia de todas as graças. Então, se eu e você queremos recorrer à Virgem Maria, nós precisamos viver 3 passos. Um dos primeiros passos é recorrer à Virgem Maria com confiança filial, ou seja, nós temos que, de fato, assumirmos a Virgem Maria como a nossa mãe. Nós precisamos ser filhos da Virgem Maria. E como que o filho faz? O filho, ele fica na aba ali da mãe. Fica ou não fica? Ele não fica toda hora ali pedindo: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero. E é isso que nós precisamos. Como que nós vamos recorrer à Virgem Maria? Rezando o Santo Terço. Rezando o Santo Terço. Nós precisamos recorrer a ela com essa confiança filial. Assim como a criança corre ao colo da mãe, devemos correr ao colo da Virgem Maria em nossas necessidades e confiar que ela não retém nada para si, mas entrega tudo a Jesus. Nós precisamos parar com esse pensamento mesquinho de que quando nós recorremos à Virgem Maria, nós estamos colocando ela acima de Deus, e jamais. Nós sabemos que ela está infinitamente abaixo de Deus, mas nós temos que ter a certeza também de que ela está muito mais infinitamente acima de nós. Muito mais infinitamente acima de nós. Santo Agostinho vai nos dizer assim: mesmo que se o nosso corpo fosse feito inteiramente de línguas, mesmo que se nosso corpo fosse feito inteiramente de línguas, seria ainda pouco para louvar e honrar a Virgem Maria. Não tenha medo de amar e honrar a Virgem Maria demasiadamente. Nós precisamos, porque o próprio Cristo a quis assim. O próprio Cristo a ortogou assim. Ela foi separada. Ela não foi uma mulher qualquer, como muitos, dos nossos irmãos protestantes dizem por aí, mas ela foi uma mulher especial, uma mulher agraciada. Por isso que nós celebramos também a festa da corredentora de todas as graças, Virgem Maria cheia de graça. Por isso que nós celebramos isso, porque ela foi uma mulher totalmente separada, ela foi agraciada, porque a própria graça passou pelo ventre dela. E se nós queremos de fato receber essa graça e ter um encontro com essa graça, esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também vai dizer os santos que a Virgem Maria é a escada celeste do qual Deus desce até a terra e de qual os homens sobem até Deus. São Fulgêncio vai nos dizer isso. São Fulgêncio vai dizer isso. Olha, São Maximiliano Maria Kolbe, o louco da Imaculada, aquele que dizia: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Era ele que dizia essa frase. Tudo ele recorria a ela. Em tudo, ele não fazia nada sem recorrer à Virgem Maria. Tanto que quando ele se cumprimentava, os irmãos ali de São Maximiliano, da ordem de São Maximiliano, eles se cumprimentavam como Maria. Um irmão de São Maximiliano passava do lado dele e falava: Maria, Maria, Maria. E ele falava: eu vejo Maria em toda parte e não encontro dificuldades. Não encontro dificuldades. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida? Recorra a Maria. E pode ter a certeza absoluta que essa dificuldade vai passar. O segundo passo, nós precisamos consagrar-se à Virgem Maria. Eu não sei se vocês conhecem o Tratado da Verdadeira Devoção, do qual nós nos consagramos a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Essa consagração é a consagração mais perfeita. Os santos vão dizer assim, os papas aprovaram essa consagração pelo Tratado da Verdadeira Devoção.
Então, se você ainda não conhece essa devoção, se você não conhece essa consagração, passe a conhecer. Só para vocês terem uma ideia, o tratado da verdadeira devoção foi escondido pelo demônio mais de 300 anos. Mais de 300 anos. E olha só, por que ele escondeu? Por que ele escondeu o tratado da verdadeira devoção? Quando, muito tempo depois foram achar, esse tratado da verdadeira devoção dentro de um baú, não acharam a capa desse livro. Então eles colocaram um nome, Tratado da Verdadeira Devoção. Mas o verdadeiro nome desse livro, depois eles foram achar a capa, está escrito assim: Preparação para o Reino dos Céus. Eu tenho certeza absoluta que se você está hoje aqui, escutando essa pregação, é porque você almeja o céu. É porque você deseja o céu. Assim como vai dizer lá em Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto e não afeiçoai-vos as coisas terrenas. E para a gente bem viver isso, nós precisamos nos consagrar à Virgem Maria. Santo Agostinho vai dizer que a Virgem Maria é a forma de gerar santos, a forma do qual foi gerado o Santo dos Santos, nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu e você queremos alcançar o céu, se eu e você queremos ser santos, nós precisamos passar por essa forma. Nós precisamos adentrar nesse ventre imaculado, ali que é a escola. É a escola da Imaculada, do qual nós vamos nos tornar santos, do qual nós vamos aprender dela, como nos aproximarmos ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este segundo passo, nós precisamos nos consagrar a ela. A consagração é entregar todas as nossas vidas, pedidos, dores, esperanças em suas mãos. São Luís Maria Montfort ensina que na total consagração é o caminho mais curto, perfeito e seguro para chegar a Jesus Cristo. É o caminho mais perfeito, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Tanto que eu, Jefferson, eu falo que eu sou um antes da consagração e totalmente mudado depois da consagração. Depois que eu fiz a total consagração, depois que eu li o tratado da verdadeira devoção, foi como que se caísse escamas dos meus olhos. E pode perguntar para qualquer consagrado, pois é assim que acontece. A total consagração tem uma riqueza teológica, uma fonte inesgotável de graças. Quando nós lemos o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, e veja, é um livro muito difícil de se ler. É um livro muito difícil de se ler. Nós precisamos rezar e ler esse livro de joelhos. De joelhos. De joelhos. Mas a partir do momento que você se dispõe e começa a ler esse livro, é como se a Virgem Maria estivesse ao nosso lado. É como se ela pegasse em nossa mão e dissesse assim: filho, é desse jeito. É desse jeito, tira essas coisas mundanas, esquece tudo isso que você aprendeu, porque eu vou te ensinar agora, meu filho. Eu vou te ensinar agora. O terceiro passo para nós vivermos bem, este tema é perseverar na oração mariana. Perseverar nessa oração mariana. Qual que tem sido a reza do terço dentro da sua casa? Como que tem sido a reza desse santo terço dentro da sua casa? Assim como os exorcistas vão nos ensinar que o terço é como uma metralhadora, é como um machado. Todas as vezes que nós rezamos a Ave Maria, é como se nós estivéssemos dando machadadas na cabeça de Satanás. Você tem dado machadadas na cabeça de Satanás? Nós precisamos. E o próprio Satanás vai dizer, diante de uma revelação, perante um exorcismo, se todas as pessoas rezassem o rosário, eu já estaria aniquilado. E nós vemos a ação do demônio ainda na face da terra. É por causa que eu e você ainda continuamos na mesmice espiritual. É porque eu e você não temos mais uma verdadeira devoção ao Santo Rosário. Eu e você procuramos viver a todo instante a mesmice espiritual. Eu vou deixar para rezar depois. Depois eu faço as minhas orações. E desse depois, acaba ficando em nada.
acaba ficando em nada. Então eu e você precisamos voltar à verdadeira essência, a essência da reza, a essência da igreja primitiva, a igreja que reza, a igreja que ora, a igreja que ora. O Santo Terço, o Rosário e a jaculatória são como correntes de amor que nos ligam a ela. Veja, o Rosário é o cordão umbilical, do qual a Virgem Maria nos une até Deus. E é daí que são dispensadas todas as graças. São Padre Pio vai dizer assim: amai Nossa Senhora e tornai-a amada, rezai sempre o Rosário. Perseverar é sinal de fé, mesmo que a graça não venha na hora esperada, ela virá no tempo certo de Deus. Ela vai vir no tempo certo de Deus. Para de ser esses cristãos que, eu só vou rezar se eu receber, eu só vou para a igreja se eu receber, eu só vou adorar nosso Senhor Jesus Cristo se eu receber, eu só vou na Santa Missa se eu receber graça, se eu receber isso, se eu receber a cura, uma cura física. Para de ser esses cristãos, que vive, esses cristãos jujubas, que vive à mercê desses pensamentos mesquinhos. E nós precisamos ser homens como os santos foram, que entregaram a sua vida, deram a sua vida, reze mesmo sem ter vontade. Veja, na vida dos santos, quantas pessoas a gente tira, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, quando não queria adorar a nosso Senhor Jesus Cristo e foi trancada dentro daquela capela, e ela contava todos os tijolos porque ela não queria adorar a nosso Senhor. E quando ela chegou, quando ela teve ali quando ela chegou diante de Jesus, que Jesus apareceu a ela, ela perguntou para Jesus qual foi o dia que mais lhe agradou a minha adoração. E nosso Senhor Jesus Cristo olha para ela e fala assim: Terezinha, o dia que mais me agradou a sua adoração foi o dia que você não quis adorar, mas mesmo assim ficou aos meus pés. Mesmo assim você ficou, mesmo contando os tijolinhos dentro da capela, você ficou perto de mim. Então nós precisamos rezar mesmo sem ter vontade, mesmo que a graça demore, mesmo que aquilo que eu estou pedindo ainda não estou recebendo, mas rezar mesmo assim, ser perseverantes na oração. Esse é o terceiro passo, perseverantes na oração mariana, perseverantes na oração mariana. A Virgem Maria é a dispensadora de todas as graças. A Virgem Maria é a tesoureira do céu, porque foi assim que Deus a outorgou, para que ela fosse medianeira de todas as bênçãos. Quem recorre à Virgem Maria jamais vai ficar sem resposta. Veja, a resposta pode demorar, mas jamais você vai ficar sem resposta. Assim como em Canaã, ela continua dizendo a cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. Será que você está fazendo a vontade de Deus ou será que você está fazendo a sua própria vontade? Que diante dessa pregação, eu e você possamos tomar vergonha na cara e voltar à essência mariana, voltar ao colo da nossa mãe, voltar para debaixo do manto da Virgem Maria, para que eu e você, de fato, possamos ser católicos apostólicos romanos, não ser protestantes dentro da Igreja Católica. Pessoas que, mesmo dizendo que é católico, não amam a Virgem Maria. Você acha que eu vou amar a Virgem Maria? Eu amo a nosso Senhor Jesus Cristo. Pare de ser esses mesquinhos. Pare de ser um protestante dentro da Igreja Católica. Nós precisamos voltar à verdadeira essência da Igreja. A verdadeira essência da Igreja. E nós só vamos conseguir voltar à verdadeira essência da Igreja a partir do momento que eu e você formos verdadeiramente marianos. Que Deus possa te abençoar com muita paz e muito bem. Salve Maria Imaculada.